coração angustiado, um coração amargurado, ele não consegue louvar. Ontem ou hoje eu estava escutando sobre isso, agora eu esqueci a palavra, o versículo que ele estava lendo, mas fala sobre algo que era do coração, que a pessoa nega a Deus no coração. Era um versículo que a gente estava lendo. E você vê, não fala com os lábios, mas o coração nega a existência de Deus. Então, a gente, para poder louvar, o nosso coração tem que também louvar. Tem que começar daqui de dentro para fora. Não somente os nossos lábios louvar o Senhor, mas isso vir de dentro do nosso ser, do nosso interior. Porque em nós habita a alegria de poder louvar. Somos criação dele, não somente criação. Amém. Somos feitos filhos dele. E não somente filhos, mas também somos habitação do Espírito Santo de Deus. Tem mais motivo para a gente querer louvar o Senhor? Não. Ele já deu todos. Amém. Amém. Vamos orar nesse momento. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Como eu falei agora, Pai, nós queremos louvar o Senhor de todo o nosso ser, de dentro de nós, do nosso interior, o nosso coração te louvar, ainda que os nossos lábios estivessem quietos, Senhor, sem falar uma palavra, apenas gemendo alguma coisa, mas o Senhor conseguiria compreender que o nosso coração te adora, que o nosso coração te louva, que nós te admiramos, Pai, por quem o Senhor é, Deus. Nós te admiramos, Senhor, pelos teus feitos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Criador, ó Pai, e não somente o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso amigo, ó Deus, o nosso intercessor, ó Pai, Tu és, Senhor, tudo que nós precisamos, Senhor. Ó Deus querido, queremos te louvar nesta noite, Senhor, com as nossas vozes. Queremos te louvar nessa noite, Senhor querido, ó Pai, com as nossas palmas. Queremos te louvar através de cada coisinha que fizemos neste culto, Senhor, porque hoje estamos aqui junto com os nossos irmãos louvando, Senhor. Mas é algo, Pai, que nós temos feito durante toda a semana, Senhor. Dentro dos nossos lares, Senhor, nós te servimos, Senhor. Dentro do nosso trabalho, nós te servimos, Senhor. Aonde colocamos a planta dos nossos pés, Senhor querido, ó Deus querido, nós te adoramos e nós louvamos, Senhor. E hoje aqui, em comunhão com os nossos irmãos, queremos juntos, Senhor querido, dizer para o Senhor que o Senhor é maravilhoso, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos os redimidos, né? E esse louvor que nós vamos tocar agora diz isso. É o som dos redimidos. Este é o som, a canção dos redimidos, que são lavados, justificados.
salvação aos oprimidos, aí fala assim, venham e bebam, há um lugar aqui. Eu fiquei imaginando a samaritana, como que ela chegou lá para falar sobre Jesus, né? Olha, venham beber essa água diferente, essa água que sacia a nossa sede, aleluia. Existe um lugar onde a gente pode se saciar, existe, eu encontrei esse lugar, venham ver, aleluia. E é isso que eu e você fazemos todas as vezes em que a gente fala do amor de Jesus para alguém, a gente diz, olha, vem, porque nós encontramos um lugar onde beber, aleluia, água viva, aleluia, glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus, o nosso coração, Pai, é teu. Oh, Senhor, te exaltamos, Senhor, te glorificamos, Pai. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Aquele que no trono está, coberto de glória e luz, seu sangue comprou salvação, digno, ele é digno, aquele que tudo criou, o fato
é digno. Ele é digno de nós. Aleluia. Ele é digno. Aleluia. Somos Deus. Tudo é perda. O mundo prega que quanto mais a gente conquistar, mais felizes nós seremos. E a gente sabe que não é assim, que isso tudo é mentira. Porque muitas pessoas têm conquistado, mas aquilo que elas precisam, elas não têm. Muitas vezes deixam de lado a família, deixam de lado os amigos, nessa busca frenética por conquistar, por possuir, por construir. Esquece então de Deus e fica aquele vazio aqui dentro. E eu acredito que esse irmão que escreveu isso entendeu direitinho. É tudo perda. É tudo perda. Todas essas coisas são consideradas perda diante daquilo que nós temos de mais precioso, que é a presença de Deus em nós. Aleluia. Senhor, é a tua graça que nos basta, Pai. Oh, glória a Deus. Tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem Jesus não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou?
presença de Deus é tudo que nós precisamos. Sim, Pai. A presença de Deus é aquilo que a nossa alma anseia, mesmo sem saber. Sim, Senhor. Jesus disse que um homem um dia encontrou um tesouro e pelo gozo de possuir aquele tesouro, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar o campo onde estava enterrado aquele tesouro. O maior tesouro que o homem pode ter é a presença de Deus na sua vida. Que nós não venhamos abrir mão disso por nada se venha substituir a presença de Deus em nossas vidas. Senhor querido, nessa noite nós queremos louvar o Teu nome, bendizer o Senhor, glorificar a Ti em todo o nosso coração, com toda a nossa alma, entendimento e todas as nossas forças. Nós viemos aqui para cultuar, nós viemos aqui para adorar, nós viemos aqui para, meu Deus, nutrir o nosso relacionamento, a nossa comunhão contigo, Senhor. Pai, faz desse lugar, meu Pai, o lugar da Tua habitação. Habita, Deus, dentro do nosso coração, em nossas vidas. Faz morada, Senhor. Muda aquilo que precisa ser mudado em nós. Fala conosco, Senhor, nesta noite. A Tua palavra, meu Deus, é o sustento e o alimento da nossa vida e da nossa alma. Venha, Senhor, nos alimentar nessa noite com a Tua palavra. Sim, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Nós vamos orar pelas crianças. Vamos, dormiu. Então vai alguém ficar com eles lá. É você? Então vamos orar. Estende as mãos aí, vamos orar. Senhor querido, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te apresentar nessa noite a vida do Jonatas. E também de todos aqueles que nessa noite estão aqui, Senhor, enfrentando por enfermidades, dores, aflições, Senhor, do seu corpo, Pai. Pedimos em nome de Jesus que a Tua boa mão toque cada vida aqui nessa noite, também toque a vida do Jonatas, meu Deus, que nesse momento adormeceu, que ele venha despertar desse sono, meu Pai, completamente restaurado e curado, para a glória do nome de Jesus, meu Deus. Capacita, Senhor, aquele que vai ministrar, meu Deus, as crianças e abençoa, Senhor, o culto deles ali, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas, Senhor, igreja, vamos ler aqui o texto da Bíblia para a gente falar. Hoje eu vou ser breve, já me recomendaram, mas eu quero ler o texto com os irmãos do livro do profeta Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Amém. Vou ler aqui, eu ia ler só um versículo, mas eu quero ler o contexto aqui do que eu vou falar, versículo 1 até o versículo 9. Diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e hasteou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos
versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Chefe dos eunucos pôs-lhes outros nomes, a saber, a Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abed-nego. Decidiu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém. Só até aqui. Vamos orar. Senhor, em nome do Senhor Jesus, essa é a tua palavra, Senhor, que nós estamos aqui diante dela nessa noite, que é apta para instruir, para corrigir, para redarguir. Ela tem, meu Deus, o poder de penetrar até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações, Senhor. É ela que nos orienta, que nos guia, que nos dirige, que nos conduz. E é pela tua palavra, Senhor, que nós queremos ser instruídos nesta noite. Meu Deus, eu peço ao Senhor que o Espírito do Senhor nos conduza, Pai, em nome de Jesus, e nos revele, Senhor, o teu querer, a tua vontade para as nossas vidas. Pai, abençoa, Senhor, nesta noite a minha vida, Senhor, me faz, Senhor, instrumento teu para levar a tua palavra, para abrir, meu Deus, o entendimento e a compreensão daqueles que ouvem, Senhor. Que o teu Espírito nos capacite não somente a entender, mas a aplicar na nossa vida a tua palavra, de maneira, Senhor, que nós possamos ter decisões sábias em nossas vidas e honrar e glorificar o teu nome em todo o nosso procedimento e a nossa maneira de viver. Te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui, no nosso culto semanal, nosso culto que nós decidimos no nosso coração prestar a Deus, Firmemente no coração de cada um de nós houve uma decisão de sair das nossas casas e de vir aqui buscar a Deus, invocar a Deus, louvar a Deus, mesmo diante de dificuldades, Cada um teve uma dificuldade com sentindo dores pelo corpo, tendo filho enfermo, dor de cabeça, mas aí coube a nós firmemente decidir, vencer esses obstáculos, essas barreiras, para que a gente possa então louvar a Deus nessa noite, E eu estava em casa meditando, pensando sobre o que falar, sobre qual texto ler, e me veio no coração justamente o livro do profeta Daniel, que fala, e o versículo que me chamou a atenção foi o versículo 8, que diz que decidiu Daniel no seu coração, decidiu. As decisões fazem parte da nossa vida o tempo todo. Decisões erradas podem comprometer nossa vida, nossa saúde, pode comprometer nossas finanças, pode colocar em risco nossa segurança, pode comprometer o nosso casamento. Decisões erradas podem muitas vezes mudar o rumo da nossa vida.
Às vezes a gente não tem ideia, muitas vezes, do que uma decisão pode fazer. Né? A Bíblia fala a respeito de várias pessoas que tomaram decisões certas e também de pessoas que tomaram decisões erradas. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente pode se espelhar, né, em decisões que fizeram a vida de pessoas dar certo e decisões que fizeram a vida de pessoas dar errado. Até mesmo quando a gente não decide, a gente está tomando uma decisão. Até mesmo quando a gente diz, eu não quero escolher, eu vou deixar outras pessoas escolherem por mim. Tem gente que é assim, né? Ele já está tomando uma decisão, ele está tomando a decisão de deixar que a vida dele seja guiada, conduzida pela decisão de outras pessoas. Então, muitas vezes a gente vê as decisões mudando o curso realmente da história. Daniel foi levado para a Babilônia, conforme o texto diz aqui, para que ele fosse escravo do rei Nabucodonosor. Ele fosse escravo. E por uma decisão que ele teve no coração, aquele que foi levado para ser escravo se tornou um dos governadores na Babilônia. Às vezes, irmãos, nós não temos noção do quanto é importante que a gente tenha de Deus sabedoria para tomar as decisões. A Bíblia fala, eu vou falar aqui alguns exemplos. A Bíblia fala de o rei Roboão. A Bíblia fala que Roboão, quando herdou então de Salomão o trono, reino de Israel, Roboão, então, a Bíblia diz, foi instruído pelos anciãos de Israel. A Bíblia fala que o povo estava clamando, o povo estava sentindo a carga, o peso dos impostos que haviam sido colocados por Salomão, e foram até o rei Roboão pedir então que o rei aliviasse a carga dos impostos. Né? E aí a Bíblia fala que então Roboão, primeiramente houve o conselho dos sábios que dizem, olha, você pode sim, né, ter compaixão do povo, você pode sim aliviar a carga do povo, e assim você vai ter um reinado de paz. Mas a Bíblia diz que Roboão então decide ele tomou uma decisão, ele decide não ouvir aquele conselho. E porque ele decidiu não ouvir aquele conselho, ele foi buscar outro conselho. E aí a Bíblia diz que ele foi então se consultar com jovens, os quais cresceram com ele. E quando ele então ouve os jovens, a Bíblia fala que ele volta com uma decisão, dizendo para o povo, olha, o dedo mínimo do meu pai. Agora eu não lembro nem o provérbio que ele falou. Mas como se dissesse assim, olha, o dedo mínimo do meu pai é mais grosso que o meu pescoço. Se meu pai colocou impostos pesados sobre vocês, eu vou colocar ainda mais pesados. E por essa decisão, até hoje, né, houve uma divisão do povo de Deus. E a Bíblia fala que 10 tribos então foram seguir um outro homem chamado Jeroboão, e somente 2 tribos ficaram ali sob o governo de Roboão. Isso por causa da promessa de Deus a Davi. Isso por causa da promessa de Deus a Davi, que não faltaria sucessor no trono de Judá, no trono de Israel, entre os filhos de Davi. Mas uma decisão onde ele ouve, e aí muitas vezes, irmãos, nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes a gente toma decisão para agradar os outros, muitas vezes a gente toma decisão baseado naquilo que todo mundo está fazendo, muitas vezes a gente toma decisão pressionado, muitas
pelo sentimento. Muitas vezes a gente toma decisões baseadas em desejos momentâneos, baseados em sentimentos passageiros, em impulsividade, Hoje de manhã, estava até comentando, quando chegamos aqui, uma decisão tomada na impulsividade. Quantos são os exemplos da palavra de Deus? A Bíblia fala de quem? De Esaú. Esaú é o maior exemplo. Eu lembro que talvez uma das primeiras histórias que eu ouvi da Bíblia foi a história de Esaú. Esaú toma uma decisão baseada em quê? Em uma necessidade, um desejo passageiro. A Bíblia diz que ele estava ali com fome. Quantas vezes eu ouvia na igreja, na época, os profetas dizendo: olha, tem um prato preparado aí, toma cuidado. Toma cuidado com os pratos preparados que o inimigo está preparando. E de fato é assim, irmãos. De fato é assim. O diabo, ele está o tempo todo com o prato preparado, querendo pegar alguém desavisado. O tempo todo ele tem um prato de lentilha prontinho. Quando vê um ser humano, um filho de Deus ansioso, perturbado, quando vê um filho de Deus ali pronto para agir pela impulsividade, ele sempre tem um prato pronto. Ele sempre tem um prato de lentilha para dizer: olha, está aqui, resolve o teu problema, resolve a tua situação, come, sacia a tua fome, sacia os teus desejos, sacia a sua vontade, vem, porque sempre tem. Satanás sempre tem um prato preparado, prontinho, para levar, muitas vezes, os filhos de Deus a decidirem de maneira errada. Quantos de nós, muitas vezes, tomamos decisões erradas na vida? Que a palavra de Deus nos instrui que nós devemos ter nos nossos momentos de decisão, que aplicar princípios. O que é que Daniel fez? A Bíblia diz que ele decidiu firmemente não se contaminar. Não se trata, irmãos, de uma questão de dizer: eu não vou comer isso. Muitas vezes a gente ouve certas coisas, Bom, nós vivemos no mundo, nos dias de hoje, onde a fórmula dos alimentos mudou, a essência dos alimentos mudou. Então muitas coisas que a gente comia antigamente, sem preocupação, sem peso na consciência, hoje em dia a gente pensa 2 vezes antes de comer. Mas por que a gente pensa 2 vezes antes de comer? Porque ali envolve uma decisão que vai implicar na nossa saúde, do bem-estar do nosso corpo, de depois que às vezes exagerar na alimentação, não ter que passar mal a noite conversando com a comida, não ter que tomar lá um Gaviscon, um Epocler, um Solizal, um sal de fruta, fazer um tratamento, aplicar uma insulina. Então nós tomamos decisões baseadas nas informações que nós temos, ou nas reações que o nosso corpo tem, e a gente decide: não vou comer. Muitas vezes impulsivo. Na impulsividade a gente vai lá e diz: não, eu vou comer, depois eu tomo, qual que é o nome? Furosemida? Não, é antiga. Licazida, Rifage. Por quê? Porque a impulsividade, o desejo, a vontade está ali muito forte. Então a gente, naquele momento, decide: diz: não, eu vou. Só que a decisão de Daniel não estava baseada nos nutrientes que aquele alimento continha. Havia princípios espirituais ali que Daniel então põe como prioridade no momento da sua decisão. Sabe, irmãos, é muito sábio nós pensarmos antes de agir, antes de tomar uma decisão, antes de comer alguma coisa, antes de fazer alguma coisa. Mas muito além dos princípios de saúde e bem-estar do corpo, nós temos que olhar
com os olhos da eternidade. Sempre as decisões precisam pesar para nós no âmbito muito mais do espiritual do que no campo físico. Assistimos aí alguns dias atrás aquele filme sobre Paulo, né? Paulo, o apóstolo de Cristo. E uma das cenas que me marca profundamente é quando Paulo está diante daquele centurião e ele então dá uma grande lição, dizendo: imagine que você esteja num barco e você coloca a sua mão sobre as águas e pega um punhado de água em suas mãos. E de repente você vê aquela água que você pegou sobre as suas mãos escorrendo. E Paulo diz para ele: a vida do ser humano é assim. O ser humano vive em função daquela vida que está escorrendo pelas suas mãos. Tudo que ele faz, todas as suas decisões estão baseadas em manter aquele pouquinho de água que vai escorrendo inevitavelmente pelas suas mãos e que uma hora vai se acabar. E Paulo diz para ele: as pessoas, o mundo vive em função desse punhado de água que escorre pelas mãos. Mas quando nós conhecemos a Cristo, nós não vivemos pelo punhado que escorre pelas mãos, mas nós vivemos por todo o oceano que está diante de nós. Porque a vida ela escorre pelas mãos como a água, mas a eternidade é como aquele oceano de águas que não tem fim. E nós precisamos basear as nossas decisões pensando na eternidade, não no aqui e no agora. Quando a Bíblia diz sobre decisões erradas que Sansão tomou, que Esaú tomou, que o próprio Roboão, como eu mencionei, tomou, mostra que foram decisões baseadas apenas no aqui e no agora, prazeres momentâneos, necessidades passageiras, fome, desejos carnais. E todas essas decisões baseadas em sentimentos, desejos carnais e necessidades, elas são passageiras. Daniel, quando toma a decisão de não comer, e vai, então a Bíblia fala ao eunuco que foi colocado sobre ele, e diz: eu estou decidido no meu coração a não me contaminar, a não comer, a não beber. Sabe, irmãos, tem decisões que são fáceis de tomar. Tem decisões que são fáceis da gente, tem escolhas que é fácil a gente fazer, né? É muito fácil. Agora, muitas escolhas que nós temos que fazer no nosso dia a dia, elas pesam, porque tem a ver com renúncias. O que Deus pede de nós, o que Deus quer de nós, é que de fato a gente não tenha, como Paulo diz, a nossa vida neste mundo como preciosa. A questão é que nós temos a nossa vida neste mundo como muito preciosa, como se dependesse da nossa decisão, do nosso viver nesse mundo. E não olhamos muitas vezes para a eternidade. E não olhamos muitas vezes para aquilo que vai pesar aquela escolha que nós estamos fazendo. Aquela escolha que nós fazemos, que muitas vezes parece ser tão simples, né? Que muitas vezes, como diz o apóstolo Paulo, né? Tem um peso eterno de glória. Passar por aflições, decidir passar por aflições, viver em privações, tem um peso eterno de glória. Ser cristão nos nossos dias é algo que virou modismo. Muitas pessoas têm se declarado cristãs, com seus lábios têm confessado. A Bíblia fala que na época em
fariseus, que aparentemente a decisão deles era honrar a Deus em cada um dos seus procedimentos. Mas a Bíblia fala que Jesus desmascarou completamente eles, mostrando as intenções que haviam. Dizia que eles amavam os primeiros lugares. Quer dizer, tudo aquilo que eles faziam, não faziam com a intenção de agradar a Deus e de olhar para a eternidade. Estavam atrás dos aplausos das pessoas. Estavam atrás da boa impressão que eles queriam causar, da estima que eles teriam. Jesus desmascara completamente que a atitude, ela vem muitas vezes camuflada por trás de uma intenção. Quando nós decidimos, muitas vezes, a Bíblia fala, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Não existe nada, a gente pode esconder, a gente pode estar ali atrás de aplausos, atrás de glória, e as pessoas muitas vezes nesse mundo que nós estamos vivendo estão se declarando cristãs, muitas vezes atrás do quê? Atrás de hoje em dia são os likes, os seguidores, aqueles que vão aprovar, aqueles que vão trazer monetização para a sua página, recursos financeiros para a sua conta bancária, falam coisas muitas vezes que impressionam, se posicionam, mas a Bíblia fala que Deus está ali olhando para o coração e vendo a intenção do coração diante daquela decisão que a pessoa tem ali. Deus está vendo tudo está nu e patente diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Quando Daniel decide, ele não decide para se aparecer, para se mostrar, para dizer, olha, eu sou bom, eu não como, eu não me misturo. Não, dentro do coração dele, a decisão firme dele era honrar a Deus em primeiro lugar. A decisão firme dele estava apontando para aquilo que o coração dele desejava de fato, que era agradar a Deus. E quando as decisões não implicam perdas, quando as decisões não implicam prejuízos, quando as decisões não implicam muitas vezes passar por humilhações, quando as decisões não implicam muitas vezes passar por privações, a gente consegue tomar facilmente. Quando uma decisão de dizer, olha, eu sou cristão, faz com que os holofotes brilhem sobre mim, é muito fácil de tomar. Mas quando a decisão de permanecer em Cristo implica muitas vezes em colocar o pescoço na guilhotina, é ser humilhado, desprezado, ameaçado, maltratado, essa decisão não é tão fácil de tomar. E nós estamos vivendo os dias em que Cristo alertou a igreja, os discípulos disseram e questionaram Jesus, dizendo, Senhor, porque Jesus o tempo todo dizia a eles, eu vou para o Pai, eu deixarei o Consolador, e eu vou voltar. Então eles ficavam o tempo todo questionando Jesus, quando que vai ser? Quando vai acontecer essas coisas? Qual vai ser o sinal da tua vida? E Jesus disse, quando estiver próximo, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Até aí, a gente consegue enxergar isso e dizer, não, tudo bem. E aí Jesus continua e diz assim, e sereis odiados de muita gente, e vos perseguirão, e aqueles que vos matarem, cuidarão de estar fazendo um serviço para Deus. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas
têm o seu juízo sobre Deus. Elas acham muitas vezes que Deus falhou na sua maneira de amar o ser humano. E que elas é quem sabem como o ser humano deve amar o outro. Elas acham muitas vezes, na sua arrogância e na sua prepotência, de que elas são melhores que Deus. Na verdade, Deus falhou quando Deus disse: olha, que você ande por esse caminho e tudo vai bem com você. As pessoas acham o seguinte: Deus está errado. Nós temos que defender as minorias, nós temos que defender aqueles que... Porque por causa das suas escolhas, as pessoas estão se achando hoje melhores do que Deus. E aqueles que estão em defesa da palavra de Deus, a Bíblia fala, vão ser perseguidos, vão ser odiados, vão ser maltratados. O que Daniel decidiu? Ele decidiu no coração dele que ele não iria se contaminar. Não iria se contaminar. A questão que nós precisamos ter em nossa mente, em nosso coração, é que nós não podemos nos contaminar. Nós não podemos nos contaminar. Quando Deus escolhe a Daniel, Deus sabia todas as escolhas que Daniel iria fazer, sim ou não? Deus sabia. Assim como quando nós tomamos as nossas decisões, Deus sabe cada uma das nossas escolhas. Deus sabe cada escolha que eu vou fazer, que você vai fazer. Cada decisão que nós vamos tomar antes de nós. O salmista diz no Salmo 139, ainda antes que a palavra viesse à boca, tu já conheces. Amém. O que importa para nós, para as nossas decisões, eu quero concluir, o que importa para nós nas nossas decisões é o temor. A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que todas as nossas decisões estejam baseadas no temor a Deus. Que não sejam baseadas nas opiniões das pessoas. Que não sejam baseadas nas necessidades. Que não sejam baseadas nas emoções. Que sejam baseadas no temor. De saber, Deus está vivendo. Deus me vê. A Bíblia fala de que quando Nabucodonosor perde o seu reinado, o rei que sucedeu a ele decidiu fazer um banquete. Esses utensílios aqui que Nabucodonosor foi e levou para a Babilônia, então ele decidiu dar uma festa no Babilônia. E pegou esses utensílios aqui e resolveu beber, comer, escarnecer, zombar, sem temor nenhum, agindo sem temor nenhum. E a Bíblia fala que então foi visto uma mão e dizia assim: pesado foste na balança e foste achado em falta. Passou o teu reino e foi entregue a outros povos. A gente acha muitas vezes nas nossas decisões que a gente não, aquilo tudo, assim como as nossas decisões, elas podem ter um peso eterno de glória, elas podem também ter um peso eterno de condenação. Pesado foste na balança
e foste achado em falta. Deus pesa e os corações e as decisões não podem ser baseadas. Não podem ser baseadas. As emoções passam, as necessidades passam, mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente. A palavra de Deus permanece eternamente. Então, eu queria falar sobre isso hoje, não quero me prolongar não. Que nós não venhamos tomar decisões impossíveis na nossa vida. Que nós não venhamos tomar decisões baseadas em desejos ou necessidades momentâneas. Que nós não venhamos tomar decisões baseadas em sentimentos passageiros. Sentimentos passam. Até essa dor que você está sentindo, daqui a pouco ela passa. Amém. Glória a Deus. Amém. Passa. Tudo passa. Amém. E como nós cantamos aqui, né? Tudo é perda se eu não tenho Deus. Se eu não tenho a Deus, eu não tenho nada. Se eu não tenho o Senhor, eu não tenho nada. Que adianta muitas vezes, né, as minhas decisões, né, eu levar uma vantagem momentânea, eu saciar um desejo momentâneo. Que adianta nas minhas decisões eu, né, como o mundo diz, viver. O que importa é ser feliz. Né? O que importa é que hoje eu seja feliz. O que adianta na minha decisão dizer, mas eu estou feliz? Porque aquela felicidade também ela é passageira. Se eu não tenho Jesus, eu não tenho paz, porque Ele é o príncipe da paz. Se eu não tenho Jesus, eu não tenho alegria verdadeira, porque a Bíblia diz que na presença dEle até a tristeza salta de alegria de prazer. Aleluia. Verdade. O que adianta eu ter a minha vontade suprida se eu não tiver a paz verdadeira dentro do meu coração? Se eu não tiver a alegria verdadeira, se eu não tiver a verdadeira segurança, né? Porque quando aquele homem, eu já estou concluindo, quando aquele homem, a Bíblia fala, viu aquela plantação vingando, olhou para o campo e disse, alma, você está completa de segurança para muitos dias. Olha, derruba esses celeiros aí, constrói outros maiores. A minha alma agora tem fartura. A Bíblia diz que o Senhor olha para ele e diz, louco, essa noite pedirão a tua alma. O que adianta, né? Aquela segurança, olhar para a conta bancária, toda hora abrir a conta, nossa, quanto zero tem. Uau! É uma segurança falsa. É uma segurança falsa. A segurança verdadeira só Deus pode nos dar. A paz verdadeira só Deus pode nos dar. E é por isso que na decisão de Daniel, Deus muda completamente. Sabe, irmãos? É olhar para essa situação, olhar para alguém que foi para ser escravo da Babilônia e por causa de uma decisão Deus mudar totalmente a história daqueles jovens, e colocar eles em posições de honra e de destaque ali na Babilônia. Que nós não tenhamos posições de honra e de destaque aqui, mas que o nosso nome permaneça escrito lá no céu. Amém. É a maior alegria que o homem pode ter, Jesus falou. Jesus falou, olha, não se alegre não porque demônios se submetem, não se alegre porque quando você ora as coisas acontecem, se alegre porque o teu nome está escrito No livro da no céu. Amém.
vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, tua presença nos colocamos em gratidão ao Senhor, Pai, pela tua palavra, que é viva, eficaz, que é, meu Deus, aquela que penetra a divisão da alma, do espírito. Obrigado pela tua palavra, que não volta vazia, sempre produz, meu Deus, o resultado para o qual ela é enviada. Que nessa noite, meu Deus, a tua palavra alcance o nosso coração e nos ajude nas nossas decisões, nos ajude nas nossas escolhas, nos ajude, Senhor, a fazer aquilo que agrada ao teu coração, Senhor. Que nas nossas escolhas, que muitas vezes podem implicar perdas, prejuízos, aparentemente olhar para nós e dizer, meu Deus, que estamos passando por humilhação, que estamos passando muitas vezes, Senhor, por angústia, Senhor, a carne sendo amassada, sendo crucificada, sacrificada, mas que o Espírito possa estar, meu Deus, em plena paz contigo, meu Pai. Que o Espírito possa estar em plena paz com o Senhor, meu Deus, tendo acesso ao teu trono, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, mantendo firme esta fé em nossos corações, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoa nesta noite. Nos ajuda, Senhor, no decorrer desta semana, nas nossas decisões e escolhas, que possamos sempre honrar e glorificar o Teu nome, Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero só fazer mais uma oração.